Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Tem surgido perguntas. Eu quero responder aqui dentro da Bíblia, a mensagem, como tratar casos na igreja. Porque se você pregar uma coisa só, aquilo vai ficando inoculado na mente das pessoas. E é difícil arrancar aquilo deles. Por exemplo, o irmão Branham nos ensina que a coisa correta a ser feito, quando você sabe algo ruim de alguém, é não falar sobre aquilo para outras pessoas. Esconder, né? Que você sabe de alguém. Mas se eu pregar só isso, jamais cumpriremos a Bíblia. Tá? Porque existe os trâmites legais que nós devemos tomar. Vejam bem, se o irmão Kleber, vamos supor que eu vejo ele um cigarro na boca. Até aquele momento só eu vi. O que eu devo fazer? Eu devo contar para o irmão Alfredo? Contar para o irmão Eliade? Vamos supor que eu contasse para o irmão Alfredo contasse para o irmão Babi contasse para outro. É nesse sentido que o irmão Branham nos ensina. Qual que é o procedimento? Eu ir no irmão Kleber. Entenderam? Eu ir nele, dizer, irmão Kleber, você é um diácono na igreja. Você fumando. Ou mesmo que fosse um irmão que não tivesse nenhum trabalho na igreja, que participasse da Santa Ceia. Porque uma vez eu estava em Araçatuba, eu era obreiro, e tinha um irmão que fumava e trabalhava na praça, limpando ali o chafariz da praça, banheiro. E ele dizia que era um crente firme. Dizia que era um crente firme do tabernáculo. Falei, irmão, não faz isso não. As pessoas te vendo você fumando, você está dizendo que é um crente firme. Fala assim, ó. Eu não sou um crente ainda firme, mas eu estou lutando. Eu vou no tabernáculo. Pegará melhor. Eu ganhei uma família uma vez, irmão Leandro, que apresentou a família. O irmão Eduardo, já veio aqui já. Irmão Leandro foi no irmão Eduardo congregava na Quadrangular. Irmão Leandro falou assim, ó Eduardo, você me conhece, né? Você sabe que eu não sou gente boa. Mas eu estou indo num lugar, lá prega a verdade. E eu estou indo nesse lugar.
Aí eu levei uma caixinha de fita, aquele tempo era fita, né? Não sei se era 5 fitas ou 7 fitas que cabia na caixinha. Deixei lá na oficina dele. Ele mexia, eu mexo até hoje, com geladeira. E essas coisas. Quando eu fui buscar a fita, o peixe já estava no espinhel, no anzol de galho, já estava seguro já. Aí batizamos ele, toda a família dele. Moleano está até hoje na igreja, né? Está melhor do que naquele tempo. Então, a maneira correta é, se aquele irmão prossegue daquele jeito, eu levar 2 testemunhas e adverti-lo novamente. O caso não pode passar das 2 testemunhas com aquele irmão, fica só entre eles. Mas se aquele irmão prossegue errado, o caso é levado para a igreja e se torna público. Onde está a difamação? Difamação. Vocês entenderam? Queremos andar de acordo com a palavra ou de acordo com os homens? Não é de acordo com a palavra? Aí é onde, gente, você está sujeito a ficar até sozinho, quando você prega o verdadeiro evangelho. Como Micaías estava sozinho, Elias sozinho. Então, para não ficar só na minha palavra, aqui, ó, eu vou ler a mensagem do Mombrano e vou ler a Bíblia, porque ele tirou da Bíblia. Pergunta e resposta 12. Por exemplo, se eles apanhassem o irmão Névio, que era o pastor, ou o irmão Júnior, ou algum irmão aqui, um dos diáconos ou administradores, ou algum outro, fazendo algo errado, eu creio que a coisa a fazer é a igreja se ajuntar e orar por este irmão. Aquele primeiro conselho que eu já avisei vocês, falei. Ore pelo irmão, esconda o que está errado dele. Primeira fase. Se mesmo assim ele não consertar, então deixe 2 pessoas irem até ele, irem até o irmão, para que se reconcilie. Estão captando? E então, se ele não receber isto, então diga isto diante da igreja. Tá? Então, o errado é eu ver e eu sair espalhando. Conto para um, conto para outro, conto para outro, para outro. Isso é o errado. Agora, eu tenho que tomar minha providência particular. Não dando certo, eu levo testemunha. Não dando certo, torna-se público. Aí é difamação. Vocês entenderam? Isso aqui é o irmão Brana. Tá? Então, se não receber isto, esta é a hora para toda a igreja então. Veja isto. Isto é para pastor, ancião e todos fazê-lo. Eu não
creio que junta alguma de diácono tem o direito de lançar fora qualquer pessoa da igreja, ou nenhum quadro de administradores, ou nenhum pastor tem o direito de fazê-lo. Seria por causa de uma vida imoral, ou algo assim, que ele não fosse uma pessoa adequada, como um homem que vem aqui para desonrar nossas moças, ou insultar nossas mulheres, e coisa assim, e continuar a professar ser um dos nossos aqui, vem. Agora, se ele é de fora, de outra parte, chega, ora, nós temos que fazer algo sobre isso. Porém, quando se refere a uma pessoa assim, uma pessoa imoral, tentando cortejar nossas esposas, ou insultar nossas filhas, ou você sabe, alguma outra coisa assim, ou fazer algo imoral perto dela, ou saindo com rapazes, transformando-os em uns pervertidos ou algo, eu penso que se qualquer pessoa tem que sair do companheirismo, seria por causa de uma vida imoral, ou algo assim, que ele não fosse uma pessoa adequada, como um homem que vem aqui para desenrolar. Está repetindo aqui. Essas coisas devem ser cuidadas, então, aquele sujeito deve ser excomungado do companheirismo, e não lhe é permitido tomar a comunhão, porque não estamos supostos a fazer isso. Não estamos. Qualquer que comer indignamente é culpado do sangue do corpo do Senhor. Bom, Bruno era severo. Levava para a igreja, era o ponto final. Ele está dizendo que ninguém tem direito de tirar ninguém da igreja. Vamos supor, fulano não é um dizimista. Não vou tirar da igreja porque não é um dizimista. Vai tratar com Deus. Fulano falta muito no culto, vem na ceia. Eu não vou tirar da ceia. Mas se a pessoa for imoral, ou vem só para cortejar as irmãs, e assim, ele tem que ser excomungado, expulso. Tá? Coisa séria. Agora nós vamos para a Bíblia. Se quiser abrir a Bíblia aí. Vamos ver na palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Vamos ler primeiro Mateus 18. Mateus 18, a partir do 15. Agora, é claro que quando traz ao pastor, o pastor vai julgar, né? Se vai levar o caso para a igreja, se não vai. Se ele vai dar uma chance, se ele vai particularmente no irmão, conversar primeiro. Está entendendo? Ora, se teu irmão pecar contra ti, a partir do 15, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então, mas tudo em segredo. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que
tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Entenderam? O irmão Branham explicou agora há pouco, ele tirou das Escrituras, da Bíblia. Agora vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Verso 9 ao 13. Então, estou explicando para vocês como proceder, tá? Claro, aqui na igreja. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E aqui não está falando, gente, prostituição espiritual, tá? Alguém pode pegar aqui, torcer e dizer espiritual, jogar assim como uma tarrafa, né, para abraçar mais coisa, que é física, né? Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Por que Paulo está dizendo? Você tem que ir para a escola, você tem que trabalhar, e às vezes você vive um ambiente, você solteiro, adolescente, que é crente e vive num ambiente sujo. Então, para isso, somente sendo arrebatado, né? Você não vai precisar ir para o serviço, para a escola. Você vai ter que conviver. Eu trabalhei em vários lugares e ao meu redor a conversa era sobre novela, sobre jogo de futebol, sobre mulher. Eu tinha que trabalhar. Mas agora vem a parte que nos cabe. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, ou aquele que, dizendo ser irmão, já está falando com os nossos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Olha, nem comer. Que quando você come com alguém, espelha que você tem comunhão com aquela pessoa. Por isso que na hora do alimento, Mombrana foi numa casa e eles não oraram para almoçar. Aí irmão Brana chamou a atenção deles. Eles disseram: ah, irmão Brana, de todo jeito a gente sabe que vem mesmo. A gente que pensa assim, né? A gente não ora e tem para comer. Irmão Brana chamou eles de porcos. Isso parece porco. Fica embaixo ali da mangueira, só comendo as frutas que caem lá de cima. Eles nem olham para cima para ver de onde veio, porque só está com o focinho na terra ali, ó, fuçando.
Então não olha para cima. Tudo que vem para nós vem de cima. Gente, até o ar. Eu vejo pessoas ímpias agradecendo a Deus pelo ar. E o crente não agradece pelo ar. Prende o ar para ver. Prende a respiração, você morre. E Deus dá o ar que a gente respira. Agora vem o porquê. Porque o evangelho que Paulo pregou, ele não viveu com Jesus. Mas ele pregou tudo que Jesus pregou nos 4 evangelhos lá que ele escreveu. Se você ler as epístolas de Paulo, Paulo está ensinando exatamente o que Jesus Cristo pregou. E ele então diz no verso 12: porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Quer dizer, tem o juízo do trono branco, né? Tirai, pois dentre vós a esse iníquo. Vou tirar. E aqui, se vocês for ler, né? Nós temos na carta aos Coríntios um menino, um rapaz que abusava da mulher do seu pai, madrasta. Ele cometia isso. E São Paulo o entregou a Satanás. Quando entregamos a Satanás, se eu tiver que fazer isso um dia, não pensa que a gente está fazendo isso mandando a pessoa para o inferno. É o último recurso. Se faz por amor, para que o diabo se apodere da carne da pessoa, para que ele se arrependa e volte para a casa do Senhor. Quando eu era obreiro, aconteceu um caso na mensagem. Um irmão, ele havia adulterado com uma irmã e saiu da igreja apontando o dedo para o resto delas, dizendo que as outras irmãs também eram irmãs levianas. Quando o pastor Luiz soube disso, num culto, numa região, ele leu e entregou ele a Satanás. Foi por direção de Deus, não pode ser simplesmente porque está escrito, né? O irmão, desviado, começou a falar para os irmãos: eu fiquei sabendo que eu fui entregue para Satanás, eu estou bem. Arrumou uma chuteirinha, colocou uma bermudinha, e ia jogar bola. Um belo dia, ele ligou para o pastor: pastor, quando é que o senhor vem aqui? Pastor, deixa eu ver na agenda, eu vou estar aí tal dia. O irmão entrou em desespero na hora. Pastor, chorando, eu quero o senhor aqui agora. Eu não sei até hoje o que aconteceu, mas ele dizia assim: o diabo está na minha garganta, o senhor vem aqui agora. O pastor entrou no carro dele, mais de 100 quilômetros. Chegou lá, estava em desespero, se reconciliou, e até hoje está na igreja. Então,
é um recurso, é o último recurso. Hoje não dá para ter o último recurso, que o último recurso é o Supremo lá, está difícil, né? Mas é o último recurso para salvar uma alma. É o diabo se apoderar da carne dele, para ele olhar para cima. Está entendendo? Reconhecer. E pedir perdão, acertar a vida. E fazendo isso, no caso daquela moça, ela foi curada, mas morreu. Por quê? Porque Deus sabia que se ela continuasse, mais tarde ela ia... Deus ia ter que dar um jeito de novo para trazer ela novamente. Então Deus levou ela, foi curada, reconciliou e Deus a levou. Aquele homem lá da pregador, mensagem véu adentro, ele rasgou todas as anotações dele que ele de pregar e comprou uma caixa de cerveja. Deus foi lá e levou ele. Irmão Brana diz assim, em pincelada rápida, né? Deus o levou ao lar, para o diabo não se apoderar dele, levar ele para um caminho mais errado ainda. Soberania de Deus que nós pregamos ontem. Tem coisa que não dá para explicar. Temos apenas que aceitá-las, porque vem de Deus, né? Então, nunca pense, se eu chegar um dia, ter que fazer isso, é para salvar a pessoa, salvar ela. E esse irmão foi salvo, foi entregue a Satanás. Então eu já vi pregador dizer assim, eu não entrego ninguém para Satanás, como se ele fosse diferente. Eu quero ser como Paulo, se eu tiver que entregar, eu entrego. O irmão Brana, ele elogiou um pai, pastor, que entregou o próprio filho a Satanás, para salvar o filho. Entenderam? Então, eu não entrego ninguém para Satanás, eu entrego na mão de Deus. Olha, é querer se aparecer. A pessoa que fala assim, é populismo. Ele quer se aparecer, porque é bíblico, tá? E há casos que temos que entregar mesmo a Satanás. Claro que tomara que eu nunca precise fazer isso aqui conosco, né? Que eu nunca precise. Mas é isso, as pessoas perguntam, eu tenho que responder. Responder para todos. E fica gravado, né? A maneira correta de agir. Agora nós vamos ficar em pé. Ou melhor, tem destaque aí? Quem tem destaque? Um destaquezinho. O irmão Eduardo tem um destaque. Se tratando do momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, né, essas doenças, o irmão Brana estava lendo a mensagem aqui, eventos modernos são esclarecidos por profecia. É 3 parágrafos, foi rapidinho. O irmão Brana diz assim, e você pode ser muitíssimo sincero, mas até que saibamos o que estamos fazendo, estamos combatendo contra o ar. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se, então vá. Então você sabe, como um soldado, não sabe o que fazer até que recebe ordens para fazê-lo. Temos de ser soldados cristãos e receber ordens da Bíblia para esta hora agora. Não o ataque de ontem, o ataque de anteontem, mas é o ataque de hoje. Em que direção vamos? Verificar em que hora estamos vivendo. E estes eventos modernos estão passando demasiado rápido por nós. E um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás sem nada.
e seremos pegos, selados na marca da besta, antes que o saibamos. Agora, e com paciência, temos de esperar por isso, pelas profecias que estão prometidas. Cada uma delas tem de se cumprir em sua era, porque isso prediz para nós. O autor fez isto antes e esperamos vê-lo fazer novamente. Em que tempo estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano está vivendo. E você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista nem na era batista. Estamos vivendo na era da noiva. O chamado, trazendo de volta para Deus, através de um canal em que Ele prometeu trazer isso de volta para dentro. Ele prometeu fazer isto. Tem um destaque, uma olhada. Domingo passado, na escola dominical, a fé para a cura é diferente da fé para a salvação. Nós não somos pagadores de promessa. É Deus que nos faz promessas. É mais difícil ter fé para a salvação do que fé para a cura divina. Moisés renunciou tudo. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Então nós também precisamos renunciar tudo. Essa semana a gente teve um culto Acordando com Fé, que eu gostei muito. A procuração de Deus nos dá autoridade para colocarmos a mão sobre o enfermo. E o que me chamou muita atenção, o senhor acabou de falar também, é sobre a soberania de Deus. É algo inexplicável. Davi fez tudo aquilo, um adultério com Betseba, e dele saiu Salomão. Então é algo inexplicável e algo muito sério. Então as pessoas hoje fazem tantas coisas e depois fala, é a soberania de Deus. Eu tenho soberania de Deus, mas isso daí é algo muito sério que tem que se refletir muito. Como eu disse ontem, você não deve fazer nada pensando na misericórdia nem na graça. A graça e a misericórdia é uma salvaguarda que entra automaticamente quando nos arrependemos, tá? Então você faz como se não tivesse. Por exemplo, os carros hoje têm airbag, né? Tem airbag para salvar as tuas pernas, para salvar as laterais, para salvar o teu rosto, né? Os motores de hoje, quando um carro bate, o motor, ele desprende para não vir contra o seu corpo, que foi o motor que esmagou o Melk, o filho do pastor Nilson. Então os carros modernos hoje é assim, ele bate, o motor ele cai, é automático, para o motor não te imprensar. Agora, porque tem esse recurso, eu vou bater de propósito, pensando nesse recurso, né? Então, os airbags, o motor cair, o freio ABS, são recurso automático para salvar a gente. É como os carros hoje, você tira a mão do volante, isso é para quando você dormir no volante, né? Ele faz até curva, mas às vezes não faz. Eu vi uma pessoa dando demonstrando. E o carro
estava indo numa linha reta, ele falou, vai fazer a curva certinho. Mas o carro não fez. Aí ele já ficou apavorado, já foi lá no volante e consertou. Está entendendo? Então, mesmo que eu tenha um carro que faça curva se eu dormir, eu não quero viajar com sono. Que aquele recurso seja ativado, se caso eu dormir mesmo, como já aconteceu, e Deus mandou o anjo segurar no volante e fazer uma curva, né? Eu lembro do pastor Nelson, ele era motorista da São Luís, e viajava em 2 motoristas, e o colega já estava dormindo, era a vez dele dirigir, e havia uma ladeira assim, região do Paraná tem muitas, e região de Minas também, e lá embaixo uma curva, e do outro lado precipício. E ele dormiu no volante do ônibus, e antes de chegar na curva, ele ouviu uma voz assim, chamando, Nelson, ô Nelson. E foi tão familiar aquela voz, que ele acordou e levou a mão para cumprimentar a pessoa. Ele levou a mão, bateu no para-brisa do carro, do ônibus, ele olhou, o ônibus ia passar direto. Quem que falou com ele? Bom, você poderia dizer, foi o próprio Deus, foi o anjo do Senhor, mas foi uma voz divina, celestial. Então nós, no transcurso aí da nossa caminhada, você não tem que estar pensando em graça, misericórdia, faça, dá o tudo que você tem. Porque, na verdade, a graça e a misericórdia só vai funcionar se você dá tudo que você tem. Se você começar a fazer as coisas pensando em graça e misericórdia, Mombrana chega a dizer assim, você não é um eleito. Seu nome nunca esteve no livro da vida do Cordeiro. Só porque eu sou eleito eu posso fazer? O eleito não deseja fazer. O eleito está lutando para não fazer. Tá bom, irmãos? É isso aí, tá? Alguém tem mais um destaque? Mesmo? Você não tem, Mantaile? O Alfredo tem um destaque. Se tiver, faz assim, né? Vamos ler a palavra então. Vamos ver Samuel capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe, eis que já está velho
e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Olhando aqui, a gente vai ver que era só conversar com Samuel para trocar, né, os homens, porque ele era velho, mas ele era profeta, e Deus falava com ele ainda, né? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê mais uma palavra fortalecedora, uma palavra que nos leve à centralidade. É tão difícil ficar no centro, é tão fácil ficar nos extremos, mas nós queremos ficar no centro das coisas. Nos ajude a permanecer no centro e sermos grandemente abençoados. Amém. Pode assentar. Grandioso Deus, venho diante do Senhor, sem reservas. Em oferta viva eu me ponho ao teu dispor. Meu Deus, aceita este tão pobre pecador, pois o meu coração deseja te servir. Tira tudo que não presta, tira de mim tudo que impede de estar na plataforma do arrebatamento. Pelos meus feitos certo me reprovará, outros são meus desejos. No bom combate eu quero me apresentar como um cristão. E se no vale os meus dias se alongar, nada impede, meu Deus, de me libertar. Se não fizer, é porque quer me livrar lá. Eu sem Jesus não vou ficar. Se me permites um pedido, vou fazer. Só tuas mãos que têm o supremo poder de conceder-me um coração igual ao teu. Me converte pelo amor de Deus. Se me permites um pedido, vou fazer. Só tuas mãos que têm o supremo poder de conceder-me um coração igualzinho ao teu. Me converte pelo amor de Deus. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar. A toda hora
em meu viver serei fiel. Amém, graças a Deus. Deus continue abençoando a irmã Romilda. Estou com a mensagem, era de Esmirna, parágrafo 34. Assim como a igreja primitiva começou sob o ministério puro do Espírito Santo, com sinais e maravilhas e manifestações tais como profecias, línguas, interpretações, sabedoria, conhecimento, cura, assim nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sob a liderança do Espírito de Deus, manifestando em dons. Deus era o líder do povo. Verdadeiramente ele era seu rei. Ele era um rei pai. Ele cuidou de Israel como um homem cuida de sua família. Ele os alimentou, combateu em grandes batalhas, abrandou as suas dificuldades e resolveu seus problemas. Ele simplesmente ocupou-se em cuidar deles. Eles eram a única nação para o qual ele era verdadeiramente Deus. Mas certo dia, começaram a olhar ao redor e viram os filisteus e outros povos com reis sobre eles. Isto atraiu seu olhar e eles decidiram que deviam humanizar sua liderança. Por isso queriam um rei. Ora, Deus ia por si mesmo humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eles passaram adiante dele. Satanás conhecia o plano de Deus, por isso ele o colocou em seus corações para que passassem à frente de Deus a palavra. Irmãos, Deus é perfeito. E Deus era o rei de Israel. E Deus reinava através do profeta Samuel. E Samuel era um tipo de Cristo. O que é um tipo? A vida dele tinha coisas da vida de Cristo. Quando se aproximaram de Samuel e pediram um rei, Samuel ficou tão perplexo que seu coração quase se desfaleceu. Deus tinha estado liderando seu povo através deste consagrado, escrituristicamente vindicado profeta. E ele se sentiu que tinha sido rejeitado. Ele reuniu o povo, apelou que não se desviassem de Deus, que os tinha conduzido como a uma criança e feito prosperar, e os abençoou. Mas eles persistiram e eles disseram a Samuel: você nunca foi errado em sua liderança. Você nunca foi desonesto com seus negócios financeiros. Você tem feito o seu melhor para nos manter correto com a palavra.
nós apreciamos os milagres, a sabedoria, a provisão, proteção de Deus. Nós cremos nisso, nós gostamos disso, e além do mais, nós não queremos ficar sem isso. Agora, ouçam bem, nós não queremos ficar sem aquilo que tem dado certo até agora. Deus usando seu servo, né, nos conduzindo na palavra, não agindo desonestamente, isto é, vivendo o que prega. Nós só queremos um rei humano e continuar com essas coisas, os milagres, a palavra e assim por diante. Mas dá para continuar com tudo? Saindo fora da palavra do Senhor? Não tem jeito, né? Então veja, nós gostamos disso. E além do mais, nós não queremos ficar sem isso. Simplesmente queremos um rei para nos conduzir na batalha. Ora, naturalmente, quando saímos à batalha, é ainda a nossa intenção ter os sacerdotes à frente, com Judá seguindo, e tocaremos as trombetas, gritaremos e cantaremos. Não queremos pedir nada disso, ou impedir nada disso, mas queremos um rei dentre nós para nos conduzir. E Deus disse a Samuel: ora, eles não têm te rejeitado, mas eles têm rejeitado a mim, para que não governe sobre eles. Agora, o profeta Samuel, como um tipo de Cristo, ele fazia as três coisas. Ele era sacerdote, porque ele oferecia sacrifício. Ele era rei, porque julgava o povo. E ele era profeta. Os três ofícios de Cristo. Quando Jesus esteve na terra, ele era profeta. Você vai ver em Mateus 16, a partir do verso 13, quando Jesus perguntou aos discípulos: o que dizem os homens ser o filho do homem? Lucas 24, 19. Os próprios discípulos dizendo para Jesus sobre ele: varão profeta, poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo. Após a morte e ressurreição, Jesus deixa de ser profeta. Ele passa a ser filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado filho de Deus, segundo o Espírito, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus pés como latão reluzente e os olhos como chamas de fogo. Agora, no milênio, ele vai ser filho de Davi, vai ser rei. Hoje o reino dele é espiritual, é o reino messiânico. Ele é o rei dos santos.
Ele é o nosso rei. Nós somos seus súditos. Então, no milênio, ele vai dar continuação, né, ao reino de Davi. Lucas 1, a partir do 31 a 33. E eis que em teu ventre conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E nós, no milênio, estaremos com ele, reinando por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5 e 6. Agora vejam bem. Deus, é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que Deus que escolheu o rei para eles. E aí? Deus foi que escolheu para Israel Saul. Vocês já pensaram nisso? Que foi Saul escolhido por Deus. Agora, por que Deus escolheu Saul? E Saul estava apacentando jumentos. Olha já a diferença. Saul apacentava jumento do seu pai. E por que Deus escolheu um homem que precisou ser substituído? Fala para mim, irmãos. É escola. Por quê? Porque se Deus fosse escolher, um exemplo, Davi, né? Já teve rei que começou, com quantos anos mesmo? Teve rei que foi rei novinho, né? Quanto? 8 anos, né? Não podia escolher Davi já? Agora, você acha que o povo ia aceitar Davi? Deus escolheu para o povo o que o povo iria aceitar. Entenderam? Então Deus escolheu o homem mais bonito, o homem mais alto, o homem mais forte que tinha na nação. Colocasse num terreno plano, Saul e o restante, todos eram menor do que Saul. Então eu penso que Hollywood colocou um Saul feio, né? Devia colocar um Saul mais bonito. Pelo menos no filme que eu já vi, o Saul é calvo, né? Podia colocar um penteado assim. Como se hoje os homens estão tão efeminados que eles estão fazendo até escova. Eles puxam um tupete assim, põem uma escova e jogam uns laque e a coisa fica. Faz sobrancelha, raspa o cabelo do peito. Não quer ser homem não. Raspa o cabelo do peito, das pernas, faz sobrancelha e faz unha. É os homens de hoje. Só que a mulher gosta. As mulheres de hoje gostam de homem assim. Só que alguma coisa está errada. Entenderam? Alguma coisa está errada. Gosta de rapaz com a calcinha apertada. Porque a calça apertada
Quem começou a usar foi a mulher, mas o homem quer ser mulher. Então hoje é as calças pescador. Começou com a mulher, mas os homens do futebol usam, né? Eles usam. Neymar usa a calça pescador. É um mocassinzinho no pé, a calça pela canela e apertadinha. E a molecada usa também. Aí vai ver os maridos que vai dar esse sujeito mais tarde. Vai ver o tipo de marido que vai dar. Mas elas gostam, né? As mocinhas gostam. Então, Deus apontou para Samuel o que o povo iria aceitar. Na hora, quando viram Saul, na hora, bateu os olhos, fizeram igual Ló. Quando Abraão disse para Ló assim, ó, se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Não tem que se separar. Ele já olhou nas campinas que dava lá em Sodoma e Gomorra. Deve ter até pensado assim, mas meu tio é bobo, né? Ou meu tio é bonzinho, né? Não podia escolher primeiro? É que o nosso pai Abraão nunca andou guiado pelos olhos carnais, sempre pelos olhos espirituais. Aleluia. E nós devemos também fazer assim. Segundo aos Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Glória a Deus. Como isso foi trágico. Pouco ou quase nada perceberam que quando estavam pedindo a Deus que os deixasse ser como o resto do mundo, eles o estavam rejeitando Deus, porque Deus tinha ordenado que seu povo agisse diferentemente do mundo. Eles não estavam no mundo, eles não se pareciam com o mundo e não agiam como o mundo. Eles estavam crucificados para o mundo e o mundo crucificado para eles. Segundo a carta aos Coríntios 6, 17 e 18. Pelo que diz, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vejam, a única diferença entre Israel e o resto do mundo era Deus. Deixando Deus a um lado, Israel era como as outras nações. Quando Sansão cortou seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. Deixem a liderança do Espírito Santo de um lado, e a igreja não é nada mais que o mundo com o nome de Deus nela. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, justamente como Jacó e Esaú eram do mesmo pai. Porém, o Espírito de Deus faz a diferença. Por quê? Porque o Espírito de Deus te mantém na palavra. O Espírito de Deus te mantém separado. O Espírito de Deus é que te prepara para o arrebatamento. Glória a Deus. Então, lembrando da mensagem, há sempre presente água da rocha.
Israel no Egito era o povo de Deus. Quando saiu do Egito, tornou-se a igreja de Deus. Porque estava separado, não é só do Egito não. Eles estavam separados do resto do mundo. Eles não agiam como filisteu, como nenhuma outra nação. E nós temos que estar separados. Glória a Deus. Aleluia. E outra coisa, gente. Nunca peça um líder a não ser o seu pastor. Nunca peça. Por quê? Quando Israel quis um rei humano para estar na frente deles, ele estava deixando o padrão de Deus. Quando os membros começam a desprezar o seu pastor, e vou dizer uma coisa, o pastor que fica entre a família, o pastor que ora quando os membros estão doentes, mas mesmo assim eles querem um líder. Está fora do padrão de Deus, irmãos. Humanamente falando, pela Bíblia e pela mensagem, só tem uma pessoa que vai dar conta das vossas almas. Vocês sabem qual é? A igreja sabe quem vai dar conta das vossas almas? Eu, aqui sou eu. Lá em Araçatuba, pastor Luiz Mendes. Lá em São Paulo, pastor Adil. Lá em Ponta Grossa, pastor Aparecido. Guarapuava, pastor Eliseu. Nós, pastores, esse é o padrão de Deus. Está entendendo? É claro, se aquele pastor não está te guiando certo, o que você tem que fazer? Você tem que sair mesmo. Você tem que sair. O que você não pode é querer tirar ele, dividir a igreja. Mas se é a maioria que quer tirar aquele pastor, a maioria vence. É assim diz o profeta de Deus. Agora, se eu estou ali, eu estou enxergando, eu tenho um manual aqui, eu tenho um gabarito, e o pastor está saindo fora, e os outros não estão enxergando, então eu vou me levantar, eu vou procurar outro. Entenderam? Captaram, gente? É democrático. A pessoa tem direito. Você não é obrigado a ser escravo de quem quer que seja. Por isso que a mensagem está na nossa casa. É um exemplar para cada família. Agora, eu aqui tenho sangue nas minhas mãos, tá? E tem que ser selecionado. Se para ser piloto, tem que treinar mais, porque são vidas ali no ar, né? Motorista de ônibus, quantas famílias, recentemente, morreu aí um monte de gente, porque o motorista foi fazer uma ultrapassagem forçada. Então nós, pastores, temos a mensagem para conduzir o povo, temos a Bíblia Sagrada, temos que pregar a verdade. Aleluia. Tem mestre, tem apóstolo, tem doutor aí, tem evangelista. É uma equipe ungida pelo Espírito Santo para levar o povo à perfeição. Glória a Deus. Aleluia.
Mas, mesmo que eu fosse pastor de meia dúzia, eu teria que ser honrado como pastor. Você não tem que desprezar o pastor, porque ele tem meia dúzia de membros. Tá? Agradece, porque você tem um pastor que cuida dessa meia dúzia de membros. Que lá na denominação, eu tinha uma igreja em Santo Antônio do Araquanguá. Não é um município velho, é novo. E nós íamos lá, uma igreja muito maior que a nossa. Não tinha pastor, tinha que mandar o obreiro de Araçatuba lá, no tempo da Assembleia de Deus, porque o dízimo ali tinha que dar lucro. E se colocasse um pastor assalariado ali, não tinha dinheiro para mandar para a sede. Então o pastor de Araçatuba mandava um obreiro lá para pregar. Já pensou, gente? Quantos anos eu fui lá em Piacatu, levar a palavra para a irmã Luciana. Olha, de Marília lá, quantos quilômetros que não dá? Dá quase 150 quilômetros. E ela não trabalha. Eu lembro quando ela arrumava um servicinho de babá, ela dizimava, não dava nem 10 reais, ela completava para dar 10. Ela ganhava acho que 90 reais. Se eu fosse abastecer o carro com 10, eu chegava até onde? Ainda mais hoje, né? Agora, pensar em lucro, gente. Pensar em lucro. Então, quem é meia dúzia e tem um pastor, tá? Para te dar assistência, valoriza aquele homem. Valoriza ele. Tá? Porque muitos deles têm que trabalhar. Serviço secular, porque a igreja não sustenta ele. Como o pastor Jesus lá em Bebedouro. Ele tem uma vidraçaria. E graças a Deus ele vendeu esses vidros aqui a preço de custo para a gente. Que Deus o abençoe grandemente. Então, ele tem várias igrejinhas. Ele chega a dizer assim, eu apacento uma partícula da noiva de Cristo que está lá em Pirangi, Colinas, Barretos. Pô, dê graças a Deus por ter um pastor, porque eu me lembro quantos pastores foram para o Nordeste e não aguentaram. Voltaram de volta. Aí fica namoriscando pastor que tem igrejona. Oh, aquilo que é pastor. Né? É igual o filho, que a mãe está com ele com a dorzinha de barriga, limpa ele, troca a fralda, né? Aí fica grandinho, fica rebelde. É igual filhos que ele é adotivo. Um exemplo, ele é adotivo. Pegou de nenenzinho. Deu tudo para ele. Aí dá a louca de querer conhecer o pai biológico. Aí conhece o pai biológico, a mãe biológica, aí abandona quem fez tudo para ele. Abandona a mãe que levou no médico, quer abandonar o pai que criou, que deu de tudo para ele, atrás do que deu ele, né? Atrás daquele que deu ele. Olha, se acontecesse comigo isso, eu não queria nem saber.
do meu pai biológico, mãe biológica. Não queria nem saber. Se eu soubesse que me deu, eu não queria nem saber. Mas se fosse por uma circunstância, né? Tudo bem. Mas deu para continuar na vadiagem, eu não queria nem saber deles. Eu ia olhar para quem me criou, quem me deu comida, quem me deu colo, quem me deu carinho, quem me afagou, está entendendo? Quem me ensinou, quem me instruiu. E eu ia agradecer a Deus, não ficar rebelde. Fica sabendo que foi adotado, fica rebelde. Fica criando caso. Então valoriza aquele homem que te dá assistência, tá? Não esses que fazem proselitismo, né? Outro dia agora chegou um irmão, mandou um vídeo de um irmão que está na região aí. Ele viaja o país todinho. Já dividiu a igreja do pastor não. De novo, né? Não é isso. Mas se você tem um pastor, estou falando contigo aí da internet, que aqui graças a Deus o povo tem. Mas se você tem um pastor que vai lá te dar assistência, que viaja, é meia dúzia, ou mesmo local, meia dúzia de membros, mas tem um pastor ali, que trabalha, que vende até pão, como o pastor Aparecido vendia pão na rua, lá em Ponta Grossa, andando com um carrinho simples, para dar assistência, como o irmão Brana fez, trabalhava na energia elétrica, para dar assistência para o seu povo. Valoriza ele, não fica apaixonado por pastor de internet não. Pastor de 40 anos, 50 anos de ministério, ele tem que ter uma igreja boa mesmo. Se não tivesse, né? Foram os primeiros a ser enviados. Tem que ter igreja boa mesmo. É ou não é? A pessoa, pastor de 40 anos de ministério, 45 anos. E ainda numa capital, numa cidade grande, não ter nada. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter mesmo. Ele é obrigado a ter mesmo. Vocês sabiam que relativamente, eu tenho mais membros que muitos pastores de capital? Pega pelo número de habitantes. Pega São Paulo. Só São Paulo, só a capital, ela tem 14 milhões de habitantes. Gente, é muita gente. 14 milhões de habitantes. Todas as metrópoles em torno, 17 milhões de habitantes. Mas aí olha nosso povinho, aí olha uma igrejona, aí despreza o pastor local por causa da outra igreja. Despreza o pastor de meia dúzia. Isso é ingratidão. Isso é ingratidão. É a mesma coisa da esposa ver o marido pedreiro, todo lá sujinho, né? E ficar olhando para o outro, que trabalha no escritório. Passa até um creminho no rosto assim para realçar, sabe? A camisa por dentro, perfumadinho, sapato bem engraxadinho. Temos que valorizar o que é nosso. Tá? Valorize o que Deus tem te dado. Aleluia. Glória a Deus. Valorize.